Hoje nós vamos falar sobre gestão do tempo. Quem não tem esse problema, não é mesmo? Eu sou Débora Gianotto e esse é o podcast Gestão Sem Crise. Hoje eu trouxe um convidado, ele tem muitas especialidades, mas eu vou explorar o tempo, que é uma das nossas maiores dores. Eu vou ler para vocês o currículo dele e eu preciso ler, porque ele é especialista em tantas coisas que eu vou pegar minha colinha aqui, tá? Ele é formado em professor de educação física, ele é um educador físico, mas ele tem muitas outras especialidades. Ele é fundador da plataforma de cursos Além do Conhecimento, sócio-diretor da Dourado Andrade Serviços Educacionais, mais de 10 anos de experiência com consultoria em grandes empresas, mentor de carreira, treinador comportamental e especialista em perfil comportamental, speaker TEDx. Gente, olha isso, que maravilha. Escritor, especialista em inteligência emocional e grande estudioso de neurociência, mentor e consultor de alta performance. E hoje eu tenho o prazer de receber o Cristiano Brandão. Muito obrigada pelo convite, Cris. É um imenso prazer ter você aqui no meu podcast Gestão Sem Crise. Nossa, eu que agradeço. Vai falando assim, as coisas a gente vai... Nossa, foi muita coisa, né? Mas é o tempo que a gente tem de experiência, é o tempo que a gente vai mostrando o que a gente já teve a oportunidade de fazer. Exatamente. Mas é uma satisfação estar aqui, prazer imenso, prazer poder ajudar com um pouquinho do que eu já consegui fazer, do que eu consegui levar para os meus clientes, levar aqui para seus clientes, para sua audiência, para sua galera, vai ser uma satisfação. A satisfação é toda minha. Mas vamos lá. Quem é Cristiano Brandão? Eu sei que você está há pouco tempo aqui em Alphaville, que você veio de Salvador. O que aconteceu com o Cris? Pois é. Né? Cris, quem é Cristiano Brandão? Você acredita? Eu vou contar rapidinho minha história. E essa foi uma pergunta de uma das viradas de chave da minha vida. Quem é Cristiano Brandão? Bom, como você falou, minha primeira formação é como professor de educação física. Tive 11 anos vivendo nesse mundo, onde eu só tenho a agradecer. Potencializei boa parte das minhas habilidades, porque como professor de educação física, com 4 anos atuando, eu recebi o convite de participar de uma empresa, como treinador dessa empresa, para treinar os professores e, olha a primeira virada, trabalhar com consultoria nas academias. Daí que surge, olha que eu tô falando aqui sem querer entregar a idade, eu tô falando aqui de 2004, 2006. Ai, é difícil ter 18 anos aqui, Né? É difícil, a gente entende. E aí eu começo a trabalhar com consultorias, e ali eu me apaixonei. Então foi algo que me moveu. Eu gostava muito de dar aula, sempre gostei de lidar com pessoas, mas a partir do momento que eu vi ali aquele mundo da consultoria de treinamentos, que eu conseguia ver a realização dos profissionais, aquilo me tocou muito forte. Então, a pergunta quem é Cristiano Brandão, hoje eu encaro da seguinte forma: meu propósito e o que eu faço é educação, é ensinar. Então, eu sou um eterno professor. Do professor de educação física, hoje, para palestrante, para treinador, eu sou um eterno professor. Eu gosto de ensinar, eu gosto de levar um conhecimento e facilitar ele para as pessoas. Então, isso é que eu gosto de fazer. O quanto que é gratificante quando você vê uma pessoa que você está treinando, ensinando, aprender, progredir, independendo em alguns assuntos, ele até fica melhor que a gente, sim, né? Sim, com certeza. E essa é a grande virada de chave do líder. Exatamente. Porque o líder ele não tem que ter medo de treinar e capacitar a sua equipe. Pensando, não, eu vou treinar ele vai tomar o meu lugar. Não, você tem que treinar ele para ele ser melhor do que você. Se ele fosse atingir outros níveis hierárquicos dentro da empresa, aí é um outro ponto. Uhum. Mas você tem que treinar ele para ele ser tão bom quanto você. Eu tive a oportunidade, rapidinho, já trazendo aqui até um exemplo, eu tive a oportunidade de fazer um acompanhamento com um grande empresário, mas era ele só. Uhum. E aí, no início da pandemia, eu virei para ele e fiz assim: cara, me tira uma dúvida. Se você pegar Covid, o que acontece? A máquina para, porque é só você. Só tem uma fonte de renda, só tem uma fonte de entrada, só tem uma força que é você. Uhum.
A máquina não funcionava, a empresa dele, né? Não funcionava sem ele. Ele era tudo na empresa. Estrutura de um único pilar. Tudo. Eu estava fazendo um acompanhamento de posicionamento de mercado com ele, mas quando ele falou isso, eu falei, a gente precisa trabalhar lá dentro. E aí é treinar as pessoas para que hoje, por exemplo, ele só faça 2 atendimentos na semana. Sim. Ele só esteja 2 vezes na clínica, uma clínica. Então, assim, é isso, é treinar pessoas, é capacitar pessoas, é desenvolver pessoas para assumir o seu posicionamento de potência. Exatamente. Complementando o que você disse, eu também tive um caso muito pontual numa indústria. Ele era uma pessoa que se orgulhava de ser o único que sabia fazer tal atividade. E daí surgiu a oportunidade de um cargo, né, de CEO. E ele tinha todas as qualificações. E daí na mesa de decisão, né, a gente conversando sobre a diretoria, né, os donos da empresa, falaram assim, eu não posso dar o cargo de CEO, porque só ele sabe fazer tal atividade. Então, assim, ele perdeu um cargo, uma promoção, Sim. porque ele segurou uma informação e não queria passar para os outros. Então, aqui fique a dica. Treine as pessoas para ocuparem o seu lugar para que você consiga ser promovido. Não segura, não retém a informação, que o único prejudicado é você. Pois tá? é. Cris, vamos entrar no tema, então. Vamos. Gestão do tempo que aflige a todos nós, a mim, a você. Com não é certeza. porque a gente administra melhor que a gente também não tem esse problema, né? Mas, assim, o que a gente pode fazer? O que os empresários precisam fazer para que não se percam nessas questões da gestão do tempo? Não só empresários, nós, pessoas físicas, todo mundo como um todo, né? Bom, você trouxe de uma forma perfeita, porque eu comecei a estudar para mim. Nesse momento da minha vida, eu ainda estava na faculdade, Sim. eu estava finalizando a faculdade, mas eu estava com um número lotado de aulas, treinamentos, cursos, palestras, e eu fiz, espera aí, calma. Por que alguns colegas meus conseguem realizar tantas coisas e eu tô acumulando tarefas sem realizar? Então eu comecei a estudar, eu comecei a entender o que eu preciso fazer. E o que eu trago hoje de gestão no tempo, primeira coisa, entenda que o que funciona para mim pode não funcionar para você. Exato. Tá? Exato. A gente precisa entender a particularidade de todo mundo, porém, existe uma estrutura que a gente precisa manter porque Uma é base. uma Exatamente, base. Porque é base. Gestão no tempo, como eu gosto de falar, porque a gente não faz gestão de tempo, porque o tempo ele vai passar. Vai. A gente não tem como lidar com ele. A gente faz gestão no tempo, é gestão das nossas tarefas. Parece simples, mas a primeira coisa é ter clareza. Vamos lá, nós vamos gravar esse podcast. Quanto tempo você leva para gravar um podcast? Quanto tempo você precisa para gravar um podcast? Quanto tempo a gente precisa antes e quanto tempo a gente precisa depois do tempo de gravação? Quando eu começo a ter gestão dessas tarefas, eu sei o que eu posso organizar e me planejar para fazer depois, e eu tenho certeza do que eu vou poder fazer antes. Tendo clareza só desse pedacinho do tempo, eu consigo organizar as tarefas que eu tenho para realizar aqui. Agora a gente tem que fazer isso de forma macro. O grande erro na hora de fazer a gestão no tempo, de um empresário, de um profissional liberal, de uma pessoa qualquer, dependendo da área que você queira atuar, é exatamente esse ponto. A área que você quer desenvolver. O grande erro das pessoas hoje, na hora de fazer gestão no tempo, é querer... Eles ficam presos numa tríade. É querer fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Gostei da tríade. Não dá. Repete. Querer fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Eu chamo da tríade da improdutividade. Então a pessoa todo desespero, né? Porque vai dar desespero. Vai dar erro. Vai dar erro, vai dar ruim. A pessoa, ela quer emagrecer, ela quer ganhar mais, ela quer viajar, ela quer falar com os amigos, ela quer assistir o filme da Netflix, ela quer... aprender um idioma. Ela quer fazer dieta, ela quer. Mas ela não vai conseguir. Então é muito mais fácil você fazer o seguinte. Eu vou entrar em hiperfoco em uma área da vida, escolhe uma área. Gente, presta atenção. Tua agenda já tá do jeito que tá. Deixa ela assim. Vamos lá. Eu vou cuidar de uma área da minha vida. Eu vou potencializar a minha carreira. Ok. Nessa hora, é importante que você coloque data para você entrar nesse hiperfoco, para entrar, e data para sair. Porque você não pode ficar muito tempo nele também, porque você desequilibra muito as outras áreas. Sim.
Por exemplo, a gente sabe que não é saudável você virar à noite estudando, ou você precisa dormir e descansar é também ser produtivo. Sim. Muito, né? Porque muito. o sono é uma das coisas mais importantes para você ser produtivo. Exatamente. Então, isso tem a ver com sua gestão no tempo. Sim. Até que horas eu vou trabalhar e que horas eu vou dormir. Mas dentro da tríade, eu preciso entender que nesses próximos 2 meses, eu vou fazer um pouco a mais para que eu tenha um resultado. Depois desses 2 meses, eu, entre aspas, retorno ao meu normal. E aí sim, eu vou pensar, eu vou pegar outra área da minha vida ou eu vou dar um descanso, vou respirar um pouquinho, vou dar uma semana, 15 dias e volto de novo a pegar pesado nessa área. É assim que a gente tem que fazer gestão do tempo. Gestão do tempo não é eu querer aprender uma língua nova, fazer dieta, ir para academia. Não adianta, não vai dar certo. Porque o que é que acontece? Vamos lá. É que também tem coisas, né, Cris, tem coisas que você consegue resolver agora, no primeiro mês. Tem coisas que você vai conseguir atingir daqui a um ano, médio e longo prazo. Médio e né? longo prazo. E aí vem a nossa mente. O que é que acontece com a nossa mente? A nossa mente, ela é imediatista. Ela não quer muito imediatista. Ela não quer esse resultado de médio e longo prazo. Então, ela procura as ações e os resultados imediatos. Você não vai ter resultados imediatos em todas as áreas da sua vida. Não. E quando você começa a ter as frustrações, você começa a diminuir e desacelerar. Diminuir o ritmo e desacelerar. Às vezes até abandonar, né, Cris? Abandonar. E aí, vira uma bola de neve. Então, é por isso que a gente não tem gestão no tempo. É assim, a pessoa, eu vou fazer dieta, segunda-feira eu começo, sempre segunda-feira, né? Segunda-feira, ela começa na segunda e desiste na terça. Na terça, né? Igual, sabe que eu gosto de sempre dar o exemplo, Débora? Sabe aquela lista de sonhos de dezembro? Sim. Final de ano? Sim. Aquela lista de sonhos de Réveillon? Que coloca lá que vai fazer uma outra língua, vai aprender uma outra língua, vai fazer dieta, vai entrar na academia, vai ganhar mais, vai fazer uma viagem dos sonhos. E antes de finalizar janeiro, essa lista já não existe mais. Não. Você já voltou para a rotina normal e já esqueceu essa lista. Por quê? Porque você tentou fazer na primeira semana e não deu certo. Aí na segunda semana você já está tão frustrado com aquilo que você faz. Quer saber? Fevereiro eu tento. Aí fevereiro vem carnaval. Aí você faz, quer saber? Março eu tento. Aí só que março começa uma rotina e você vai, e aí você vai ter a Páscoa. Não é? Aí vai ter Páscoa, vai ter... Dia dos Namorados, festa junina, férias das crianças. Entende? Então, assim, a gestão no tempo primeira coisa, a base é clareza das minhas tarefas e do que eu quero alcançar. Então, quando eu tenho isso, eu consigo gerir melhor o meu tempo. Por que que eu quero acordar cedo? Por que que... hoje eu tava... Para quem vai assistir, não é hoje, né? Mas hoje eu tava fazendo... hoje eu tava fazendo uma live e comentei justamente assim. Quando você tá fazendo uma atividade, quando você vai realizar uma atividade, a gente precisa ter clareza do que aquilo vai me trazer de retorno. Exato. Por que eu tô fazendo aquela atividade? E aí eu trouxe o exemplo de um livro que é muito famoso, que é O Milagre do Amanhã. Sim. Sem querer fazer propaganda, mas é um livro maravilhoso, Sim. super recomendo. E quando todo mundo estava ali falando, não, porque tem que fazer isso, na verdade eu entendi ali que ali é um livro que fala sobre hábitos e rotinas. Sim. Se eu acordar mais cedo, eu vou ter mais tempo para fazer isso. Não quer dizer que 5 horas para você, como eu falei no início, vai ser 5 horas para mim. Exato. Eu acordo 5h40, funciona para mim. 5 horas não funciona. 40 minutos de diferença fazem toda a diferença no resultado final para mim e para você. Exato. Então ali é um livro que fala sobre hábitos e rotinas. Clareza do que eu preciso fazer. Sim, eu preciso acordar cedo para que eu consiga realizar mais tarefas. Mas o que é cedo para mim? O que é que funciona para mim? Então essa clareza faz com que eu tenha gestão no tempo. E assim, o que todos precisam entender que rotina é diferente de monotonia. Rotina é aquilo. Perfeito. Você tem, né, tudo que você precisa fazer no dia. Perfeito. Você pode inverter a ordem das coisas, né, Perfeito. Cris? Agora, monotonia é aquela coisa, sempre do mesmo jeito, da mesma forma.
aí não funciona, né? Não, Porque não. assim, o dia é muito dinâmico, acontecem inúmeras coisas durante o dia. Então, a gente precisa ter a flexibilidade de inverter algumas situações, né? Como funciona para a Débora? A Débora é cedo. O meu cérebro funciona cedo. À tarde eu já tô... Eu falo Sim. assim que eu já estou mais slow motion, né? Mais assim, lentinha. Então, assim, as coisas mais urgentes eu coloco de manhã. Lógico, tem coisas que eu dependo de terceiro e a reunião é 3 horas da tarde. Ok, 3 horas da tarde. Mas assim, quando eu vou organizar minha agenda de domingo para a minha próxima semana, eu coloco tudo que eu preciso resolver na parte da manhã. Parte da manhã. Estou fazendo certo assim? Com certeza. Até porque você está conseguindo ter clareza da hora que você mais performa. Sim, Que horas você mais performa? E aí vem o erro das pessoas com a procrastinação. sim. É, Eu confesso que... Aí vem um grande erro da procrastinação. É porque assim, ó, vamos lá. A gente falou de rotinas, a gente falou de hábitos. Certo. E aí vem um ponto importante. Por que a gente não consegue fazer atividade física? Por que a gente não consegue fazer a dieta, a reeducação alimentar? Por que a gente não consegue criar o hábito da leitura? Por que a gente não consegue fazer mais prospecção do que a gente precisa? Sim. Vamos lá. Primeiro, como você não tem esse hábito e não tem clareza das suas tarefas, você normalmente vai pegar esse horário sem ter clareza da sua hora de performance e vai colocar assim, ó, na hora que der, eu pego o livro e leio. Na hora que der, você pega o livro e lê, é a hora que você está cansado. De noite, quando eu deito na cama para fazer a leitura, me dá um sono. Não é a hora para você ler. Se você criou um hábito de fazer a leitura aquele horário, massa, isso é treino. Então, no primeiro dia, saiba que você vai ler uma página. Faça isso durante muito tempo, sem querer entrar aqui na parte mais técnica de quanto tempo leva para se formar um hábito. Mas, primeiro, torne aquilo um hábito. Aí depois você vai para a segunda página, para a terceira página, e aí você vai botar aquele horário para leitura. Mas a primeira coisa é entender qual horário que você performa para fazer atividade física. Qual horário que você performa, por exemplo, para fazer a reeducação alimentar. Como assim, Cris? Mas a reeducação não tem a ver com a minha fome? Tem, mas aí aquela coisa tríade, querer fazer tudo ao mesmo tempo o tempo todo, ela serve para tudo, quer ver? A pessoa quer fazer reeducação alimentar, ela quer cortar carboidrato, cortar açúcar, comer folha e... Viver de água. Viver de água. Preste atenção. Água. Ela ontem, domingo, só dando um exemplo, tá? Que segunda-feira começou. Sim. Ontem, domingo, ela tava comendo McDonald's. Feijoada. Pudim de leite condensado. Entende? Aí chega na segunda-feira, ela faz, não vou comer pão, não como mais açúcar. Minha comida no almoço vai ser salada e frango grelhado. Nada contra, eu particularmente adoro. Mas ela não criou um hábito para isso, o cérebro dela não está preparado para isso. Ela vai fazer na segunda com muito sacrifício, não foi bom. Criação do hábito é gatilho, ação e recompensa. A recompensa foi ruim, ela está fazendo aquilo forçado. Depois do terceiro dia, do quarto dia, o que é que acontece? O organismo dela está gritando, ela quer matar a primeira pessoa na frente dela porque ela não tem açúcar, não tem gordura, o cérebro está... já mau humor, né? Aí o que ela faz? Ela volta pro McDonald's. Exato. Exatamente. Isso acontece porque não foi criada uma rotina. Não sou nutricionista, não estou passando dieta para ninguém. O que é que você faz? Melhora. Qual é o horário que você consegue performar na sua alimentação? De manhã. Beleza. Vai comer uma fibra. Vai comer um ovo. Vai tomar um café sem açúcar. Não mexe no teu almoço agora. Ou assim também, né, Cris? Ela tem maior dificuldade em deixar de comer à noite. Então, assim, se alimenta melhor antes e diminua à noite. Exatamente. Né? Não, gente, eu também não sou nutricionista, tá? Mas é um planejamento. Assim, é um planejamento. É um raciocínio para que você... que o pessoal tem que entender é o seguinte. A gente está todo o tempo lutando contra a nossa mente. Todo o tempo a gente está fazendo isso. Então, a gente precisa... O que é que eu preciso fazer? Vai no nutricionista, pega a sua educação. Teve uma oportunidade, só trazendo aqui rapidamente, eu estava fazendo um acompanhamento com um médico e de posicionamento de mercado com ele, e ele virou para mim e fez assim: Cris, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu fiz, diga. Ele fez, eu queria que toda sexta-feira você viesse para cá. Eu banco a sua sexta-feira, eu quero que você fique a sexta-feira aqui na minha clínica, para você atender todos os meus clientes. Para que você consiga organizar a rotina deles, porque eles vêm, pegam tudo o que precisa, fazem os exames, não sei o que, tem que fazer isso. E com um mês, com 45 dias, voltam que não conseguiram colocar aquilo
em prática. Prática, né? Não consigo colocar na agenda, né, Cris? Então, a ideia... Eu fiquei lá acho que uns 6 meses toda sexta-feira, mas eu falei pra ele, Marcelo, não é o que eu... Não, eu faço, mas assim, não é o que... Não tá na sua zona de talento. De talento, né? Então, assim, eu falei pra ele, pô, valeu, foi legal, a experiência foi boa, mas... Enfim, mas o que a gente precisa entender pra gestão no tempo, pra performar, pra entender o que precisa fazer pra que a gente melhore os resultados, é isso. Qual é o melhor horário pra mim? Que horas eu performo? O que é que eu preciso fazer? E clareza das minhas tarefas. Aí é o pontapé inicial, é a base da gestão do tempo. Sim. Voltando à questão lá do planejamento de dezembro, né? A gente coloca N coisas que a gente quer fazer. E quer colocar tudo para funcionar em janeiro. E não tem como, né, Cris? Não tem como. Então, assim, eu tenho que pegar... um exemplo. Quero aprender um outro idioma. Eu vou até o meu ponto B, onde eu quero chegar, e eu venho trazendo essas metas para hoje. Porque eu tenho que ir estratificando isso, né? Sim. Eu tenho que ir colocando pequenas doses diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, para que eu consiga atingir. E também, assim, qual é o limite de objetivos que eu posso colocar em dezembro para que eu consiga alcançar? Porque, assim... A gente tem uma vontade de alcançar 200 tudo. Coisas, né? Mas assim, você fala assim, se existe esse número, né? Tipo, se você colocar 3 tópicos macros, você vai ter mais sucesso. Não, 4, 5, existe um número, existe um máximo, um mínimo. Como que funciona isso? Eu gosto de trabalhar com 3. Ok. Mas um em cada área da vida. Ok. Para que a gente não... Vamos lá. Como assim, Cris? Eu quero ganhar mais, eu quero ampliar minha empresa e eu quero... Calma. Ganhar mais é consequência da ampliação. Certo. Ou a ampliação vai ser consequência porque você aumentou o faturamento, você... Okay. Então, é uma coisa aqui. É uma sequência. Sim. Então, essa clareza a gente precisa ter. Então, vamos lá. Para a sua área profissional, monta um objetivo. Okay. Para a sua área pessoal, monta um objetivo. Para a sua área espiritual, monta um objetivo. Okay. Calma, não mexe mais. Ok. Não, mas eu preciso mexer aqui no meu network. Calma. O que é mais importante agora? Vamos lá, vamos linkar todos? Networking, vida pessoal, vida amorosa, vida espiritual, vida financeira, vida profissional. Linka todos. Agora, bota lá. Quem é a prioridade? De 1 a 10. Trabalhe os 3 primeiros. É porque tem coisas, né, Cris, que se você consegue resolver aquilo, tem outras que se resolvem por consequência, né? Assim, um exemplo claro. Eu acho que 99% das pessoas colocam nessa lista de metas falar inglês, né? É impressionante. E dinheiro, né? E dinheiro. Essas duas estão ali, o top of mind, né? Mas falar inglês é impressionante. E a maioria das vezes, quando eu vou conversar com meus clientes, eu pergunto para ele, o que é que o inglês vai te trazer hoje dentro, por exemplo, do ganhar mais? Nada, é só uma vontade, é só um sonho. Tá, então você precisa entender que falar inglês vai ser uma meta que vai ser atingida, mas ela não é urgente. Ela é importante. Importante eu ter um deadline maior. Eu vou colocar ela mais pra frente. Eu não preciso realizar ela em janeiro. Eu não preciso começar em janeiro. Eu preciso ganhar mais para que eu tenha mais tempo, para que eu tenha mais liberdade, para que eu consiga fazer o meu curso de inglês. Ok, então o foco está em ganhar mais. O foco está em fazer prospecção, está em aumentar o meu faturamento. O falar inglês é depois. Então a gente volta de novo para ter clareza das tarefas. Que aí eu vou saber o que é que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer, qual caminho eu vou começar a trilhar para alcançar aquela meta. Eu gosto de trabalhar com 3, uma em cada área. Ai, tô fazendo certo, gente. Por exemplo, eu coloquei 3 áreas só da minha vida. É difícil escolher, né? Porque você quer tudo. Mas e eu também aparece escolhi... coisas que você faz assim, puxa, se eu estivesse fazendo... Parece que é para testar a gente, né? Exatamente. Como diz nosso mentor, né? Toda oportunidade é oportunidade, mas nem todas é pra gente. Então, trazendo pra gestão do tempo. Todas as coisas são importantes, mas a gente tem que escolher aquilo que vai trazer mais resultado pra gente. Mais resultado, né? Porque eu vou trazer uma outra... Eu sempre gosto de trazer exemplos, porque aí fica real pra galera. Não é aquela coisa assim, muito fantasioso, conceito de alta performance. Não. Um cliente meu, ele era gerente de uma multinacional lá em Salvador, né? Como a Débora falou, eu sou de Salvador. Estou morando aqui em São Paulo acabou de completar janeiro, fevereiro, março, abril. Acabou de completar 4 meses, que é de janeiro para fevereiro, enfim.
Acabou de completar 4 meses. Depois eu faço para ele a pergunta, o que é que ele saiu daquele sol maravilhoso de Salvador Ó, e veio fazer aqui, né? cheio de roupa. Deixa ele responder essa daí que eu já faço essa pergunta para ele já. E ele era gerente dessa multinacional, lá na Bahia. Ele era gerente Bahia. E a gente estava fazendo acompanhamento, enfim. E foi muito engraçado quando ele me contou a história. A história, resumidamente, é assim. O presidente da empresa liga para ele, pede para ele vir aqui para São Paulo, porque a sede era aqui, me permita não estar falando nomes, enfim. Uhum. E ele veio para cá, e quando ele chega aqui, o presidente da empresa vira para ele e faz assim, Arthur, deixa eu te falar uma coisa. Surgiu uma vaga para assumir a nacional, como gerente nacional. E eu tô vendo aqui seu currículo, seus resultados, cara, para mim é você. Só que tem uma coisa aqui que eu não tô achando. Você não tem inglês fluente? Ele fez assim, o meu cliente, Arthur, ele virou assim, fez assim, quanto tempo eu tenho? Tipo, a minha cordinha no pescoço, Quanto né? tempo eu tenho? Ele disse que foi a única pergunta que ele fez. Ele fez, cara, o mais rápido que você puder. Era março, era o início do ano, assim, era março. Ele saiu, quando ele, enfim, terminaram a conversa, ele pediu para ele até junho, se poderia até junho. O presidente disse que sim. Ele me ligou no aeroporto, me contando a história. Sim. E a gente conversando. E eu falei para ele, cara, o que é que você precisa fazer? Ele fez, vou botar uma professora dentro de casa. E com 3 meses ele estava com inglês fluente. Março, abril e maio. Junho ele estava pronto. Imersão, né? Mas o que foi isso? Foi o que isso ia dar retorno para ele. Hiperfoco, porque ia dar retorno para ele. Uhum. O inglês, se fosse para outra pessoa, não vai dar retorno. Uhum. Agora não era a hora, por exemplo, dele fazer, sei lá, um curso de oratória. Uhum. Não era para ele fazer um curso... Não. É o inglês. Bota dentro de casa. Então, você tem como colocar ela 3 vezes da semana dentro de sua casa, particular, você e ela, para você aprender 3 meses? Tenham. Pronto, é isso que você tem que fazer. Antes das 8, depois das 18, sábado e domingo, né, Cris? Por aí. Para poder ele aprender. Mas aquilo ia dar retorno para ele. Uhum. Aquilo ia fazer com que ele... Então, eu tenho que entender o que é que eu preciso fazer agora. O que é que eu tenho que fazer agora. E aí tem várias coisas. Se for profissional ou se for pessoal. Poxa, às vezes a pessoa é um excelente profissional. Uhum. Mas o que é que tá faltando? Tá faltando fazer um network mais acertado, mais assertivo. Uhum. Tá faltando se posicionar direito no mercado. Tá faltando se tornar referência em um ponto, em um assunto. Porque isso faz muita diferença. Né? Teve um momento... no meu momento de transição... Eu até falo, quando você me perguntou quem é Cristiano Brandão, isso mexeu muito comigo, essa pergunta. No meu momento de transição, quando eu saio da educação física, eu tinha vindo já fazendo treinamentos. Aí eu fui coordenador das 4 maiores academias de Salvador. Uhum. E aí eu fiz assim, poxa, não é possível. Eu fui coordenador das 4 maiores academias, entreguei um resultado super positivo, vou montar a minha academia. Fui no Sebrae, fiz um plano de negócios, tudo direitinho, vi com distribuidor, patrocínio, tinha tudo pronto, local. Cheguei no banco, entreguei meu plano de negócio, todo feliz, achando que tava abafando. Tipo, vou bombar. Pois é. E o gerente do banco me fez exatamente essa pergunta. Quem é Cristiano Brandão? Que não tem conta no banco, que não tem crédito, que usa o cartão universitário. Então, isso foi um choque muito grande para mim. O que é que eu tô construindo da minha carreira? Então, ali eu fiz, eu preciso me posicionar melhor. Eu preciso mudar isso aqui. E qual é o próximo passo? Porque eu estava fazendo sem pensar no planejamento futuro. Sim. Eu acho que esse é o grande erro de todo mundo. Porque, assim, do mesmo jeito que a gente tem que estudar, que a gente tem que comer, tem que tomar banho, a gente tem tudo, a gente tem que ter um tempo para planejar, né, Cris? Porque senão a gente vira Alice no País das Maravilhas, né? Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar serve, né? Então, assim, tirar um tempo, e assim, eu vou falar por mim. O meu domingo, eu faço meu planejamento da semana. É o meu domingo que eu penso. E eu não penso só na semana. Eu penso em tudo que eu vou fazer na semana, o que isso vai me levar, aonde ele vai me levar. Mas não é uma consciência que faz muito tempo que eu tenho.
Porque assim, faz 2 anos que eu estou no empreendedorismo, então isso puxa mais, né? Muito. Eu tenho que planejar muito mais, eu tenho que me estruturar mais. Porque quando você está no CLT, você tem seu cargo lá, é assim, você vai casando sua vida conforme o planejamento estratégico da empresa. E você vai, né, se desenvolvendo ali. Agora, quando você tem que cuidar da sua vida, do seu negócio, você, no meu caso, que sou eu presa, né? Sim. Eu e eu mesma, com tudo, né? Todos os pratinhos, né? A gente precisa planejar, né? O que a gente quer, porque é fácil, é muito fácil a gente se perder, né? Ainda mais no mundo de hoje, que é muita informação Muita chegando informação, ao mesmo tempo. Pipoca, oportunidades, né? A pessoa, quem quiser, para fazer, por exemplo, como eu falei, um network, você tem as redes sociais. Sim. Que ajudam hoje. Você tem hoje um mundo digital que você pode, criar grandes oportunidades. Sim. Então, e quer ver uma coisa importante que você falou? Quando você faz uma pesquisa das grandes empresas americanas, e eu não estou aqui para falar que a empresa de fora é melhor do que a empresa de dentro. Não, pelo contrário. As poucas pessoas que eu tive a oportunidade de pesquisar e conversar, por exemplo, nesse período da pandemia, as nossas empresas aqui do Brasil deram um show, por exemplo, de varejo e de vendas na época da pandemia, diferente das empresas fora. Sim. Né? Como o pessoal fala, né? O brasileiro elas pivotaram muito rápido. Muito né? rápido. Gente que fazia roupa, parou e foi fazer máscara, e parou e foi fazer rapidamente, não perdeu tempo. Nós temos uma capacidade muito boa em relação a isso. Porém, a gente não tem a cultura do planejamento. A gente não foi ensinado a isso. A gente vai no atropelo, né? Então, quando você fala, tem 2 anos isso, poxa, isso é uma coisa que eu vou brigando, assim como a gestão no tempo, brigando todos os dias, de estar todo dia fazendo planejamento. Faço o planejamento semanal, mas está sempre pensando em planejar. Primeiro, por isso que eu passei. E segundo, porque quando você olha todas essas grandes empresas que alcançaram sucesso, todos esses grandes cases que alcançaram sucesso, seja lá o que cada um tenha como definição de sucesso, Sim. eles planejaram. Eles sabiam o que fazer. Por que a Apple até hoje tem data para lançar o iPhone novo? E todo mundo espera. Por que a Samsung tem a data para... Por que os carros agora de ano em ano lançam um novo... Tem um planejamento em cima disso. E a gente quer fazer de qualquer jeito. E uma pesquisa de mercado que também não adianta, porque assim, às vezes a gente tem aquela, né, a máxima, né? Vou fazer o que eu amo para vender, né? E daí a gente dá com os burros na água, né? Expressão aqui do estado de São Paulo, que ou seja, dá errado, tá, gente? Dá errado. Já era. Mas então assim, o planejamento é fundamental. E você vê essas empresas... eu tive a oportunidade de fazer um acompanhamento com uma grande empresa. Eu posso até falar o nome aqui, porque é um case gigante para mim e está aberto. Quando eu digo aberto é porque tem contratos que eu não posso falar tem contratos que eu posso falar. Né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de fazer o acompanhamento de 4 grandes gerentes da Oi Brasil Telecom. E eles tinham acabado de ser comprados por uma empresa de Portugal. Sim. E quando a gente fechou o contrato, foi final do ano, se eu não estiver enganado, outubro ou novembro. E quando foi novembro, era impressionante a quantidade de reuniões que eles marcavam comigo, lá de Portugal, da sede, da matriz. Eu estava em Salvador ainda, e eles marcavam reunião com o pessoal daqui de São Paulo e comigo lá de Salvador, para fazer o planejamento de como ia começar o ano. E eles falavam para mim, Cristiano, não é para começar agora, como vai ser janeiro? Certo? E depois, como é que essa pessoa tem que estar? E depois, qual é o próximo? E eu fazia, gente, mas assim, pode acontecer de ir por outro caminho. Ele, não, mas a gente precisa ter esse planejamento. Um norte, né? Um norte, ou seja, eles estavam em novembro e em dezembro planejando o que seria feito nos 3 primeiros meses do ano. Sim. Para começar com foco. Exatamente. Aí quando a gente vai ver aqui, Não, eu vejo o planejamento estratégico em fevereiro. Tipo, já perdeu 2 meses. O ano só começa depois do carnaval. Para, gente. Não, mas de jeito nenhum. Aí a empresa começa a sangrar. Sim. E como sangra, né? Já estão sem crise, gente. Sem crise. Sem crise, gente. É possível, tá? Lógico. É possível. Crise, assim, toda esses erros, toda essa retórica, tudo que a gente sabe porque a gente sabe que a gente faz errado. A gente não faz de, eu não sabia. A gente sabe sim, né? Que ferramenta? Existem ferramentas? O que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro para comprar uma ferramenta, um aplicativo. O que você indica hoje? Se é que você pode citar nomes, né? Porque às vezes tem coisa... Assim, o que você pode ajudar a gente em relação a isso?
Vamos lá, vamos começar do começo. Uhum. Eu tô sem dinheiro. Sim, tem ferramentas. Eu não tenho dinheiro. Eu não consigo hoje fazer um investimento num coach, num mentor, numa mentoria em grupo, num curso. Bacana. Maratona todos os podcasts aqui da Gestão Sem Crise. Cara, isso aqui é conteúdo. É quase um MBA, o que você compartilha com todos os convidados aqui. Exatamente. Então, vai estudar, vai colocar em prática. E aí vem um ponto. Como eu estou estudando? Estuda para botar em prática. Isso. Estuda rápido, aplica rápido, erra rápido, conserta rápido. Isso faz o jogo. Eu vou pedir pro Cris explicar pra gente o que é errar rápido, para que vocês tenham compreensão do que é isso. Que você fala assim, gente, mas você tá mandando eu errar rápido. Sim, ele vai explicar o que é errar rápido pra gente. É porque se eu tenho clareza de onde eu quero chegar, eu sei que existem alguns caminhos. Nem sempre a reta é o melhor caminho, pelo contrário. Nunca é, Nunca né? é. Nunca é. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu sei onde eu tenho que chegar. Eu quero, por exemplo, conseguir contratar um coach, contratar um mentor, participar de uma mentoria. Bacana, mas eu não tenho dinheiro agora. Ok, qual é o objetivo? Contratar um mentor para potencializar minha carreira. O que eu preciso fazer? Aumentar minha fonte de renda. Eu vou vender brigadeiro. Não deu certo. Errei. Ok, erra rápido, conserta rápido. Por que você errou? Porque não é brigadeiro. É capinha de celular. Então agora eu vou fazer esse caminho. Capinha de celular, eu consigo ter um faturamento de R$200 a mais no mês para mim, dentro do meu planejamento financeiro, R$200 a mais para mim, com X meses eu consigo contratar um coach ou um mentor, entrar na mentoria em grupo, que eu consiga potencializar os meus resultados. Então, o errar rápido você precisa tentar, se errar, se não der certo, eu tento outra coisa. Entende, né? que não é para parar. Você só vai olhar para outro lado. Uhum. Não é esse caminho. Muda a rota e continua na direção certa. Uhum. Tem uma frase que eu gosto muito, eu deixar pro final, mas eu vou falar agora e no final eu repito. Direção é mais importante do que velocidade. Com toda certeza. Porque você pode estar acelerado na direção errada, né? Daí vai dar ruim de novo, né? Total. Vai dar ruim de novo, né? Então, errar rápido é isso. Errar rápido tenta, não deu certo, o que é que você precisa fazer? Na pandemia, teve gente que foi tentar vender máscara. Não era máscara, era álcool em gel. Não era álcool em gel, era o kit para fazer o exame. Uhum. Não era isso, era, não sei. Vai tentando. Eu tentei vender máscara e não consegui. Quer ver uma coisa que acontece muito? Eu tentei me posicionar na rede social e não consegui. Olha, gente, não é fácil. Fez né? 10 postagens. Tem 3 meses. Não é fácil. Quando você vai assinar um contrato... Vamos lá. Eu tenho uma franquia de água mineral. E eu vou vender para você essa franquia de água mineral. A partir de agora, você, Débora, vai ser uma franqueada da minha água mineral. No contrato, em qualquer franquia, vem escrito assim, de 3 a 5 anos para você ter o retorno do investimento. Exato. Ou seja, 3 anos que você vai trabalhar para você ter o retorno do que você colocou ali. Exato. Com 3 meses fazendo publicação na rede social, você quer ter resultado. Exatamente. E assim, gente, é fácil? Lógico que não, né, Cris? Não, mas de você jeito tem que nenhum. estar ali, ó. De jeito nenhum. Tem dia que você tá desanimado, tem dia que você tá triste, tem dia que você tá com vontade de jogar tudo pro ar. Mas assim, é a consistência. Sim. Porque ninguém tem 1 milhão de seguidores começando ontem. Sim. Não tem. Então, assim, tudo é assim na vida. Lógico, tem os pontos fora da curva, mas é os pontos fora da curva. De 1 em 1 milhão. Essa galera, a gente cita essa galera para saber que eles existem. Mas a gente não pode modelar eles. Não. Eu não posso modelar um Bill Gates que vai pra cabana no lago e lê 14 livros em um final de semana. Em 5 dias. Não dá. Desculpa. Porra. 14 livros em 5 dias? Eu também achei bizarro, mas enfim. Técnica de leitura dinâmica, né? A gente sabe que existe, né? Mas ele é um ponto fora da curva. Ponto fora da curva. Mas ele também não teve leitura dinâmica ontem, né? Ele veio num processo de anos, né? Exatamente. Ele tentou, não sei se você sabe, ele tentou implementar isso na Microsoft e não deu certo. Ele tentou implementar isso para toda a liderança. Toda a liderança tinha uma semana livre para estudar, e a pessoa voltava com uma habilidade potencializada, e não 14 livros diferentes estudados.
Mas aí entra na nossa expertise também, que é a avaliação de perfil comportamental, né? Que nem todo mundo tem o perfil para ter esta facilidade, né? De ler 14 livros ou qualquer outra coisa, né? Não tem, não gente. Tem. Quem tem perfil mais analítico, ele é criterioso, ele demora muito mais tempo para fazer qualquer coisa, né? O executor vai perguntar, não tem um curso, não tem uma aula, não tem um vídeo para assistir? Nossa, tipo, e ainda acelera no 2, né? Exatamente, porque é muito acelerado, né? Então, errar rápido tá muito ligado a isso. Sim. Errar rápido e o aprender rápido e o executar rápido. É isso que a gente precisa fazer para que o planejamento dê certo. Sim. E aí a gente volta, vamos lá. Voltar nas ferramentas, né? Porque a gente exatamente, volta nas né? ferramentas. O que é que eu posso utilizar como ferramenta? Beleza, eu falei pontos como um coach, um mentor, que aí ele vai levar para você essas ferramentas. Sim. Mas existem ferramentas empresariais que são conhecidas que a gente pode utilizar dentro do nosso dia a dia? Claro que sim. E se a gente tem pesquisar... várias gratuitas. Várias gratuitas. Se a gente Nossa, pesquisar... Porque a gente falou aqui de perfil comportamental. Nossa, você vai precisar de alguém para fazer essa avaliação. Um assessment, você vai precisar de alguém para fazer essa... Mas se você jogar no Google assim, ó, ferramenta Smart, ferramenta SWOT, isso. 5W2H, ferramenta Pomodoro. São ferramentas, são métodos... eu aceito. São métodos para você utilizar, para que você tenha mais gestão no tempo, para que você tenha controle das suas tarefas. E que as empresas começaram a fazer isso. Por exemplo, eu gosto muito de usar como exemplo, quando eu toco nesse assunto, o Kanban. O Kanban é uma ferramenta que foi criada dentro da Toyota. Então, foi um engenheiro da Toyota que ele percebe que tinha peças sendo fabricadas a mais. 3 tipos de peças, a primeira era vendida, a segunda médio e a terceira não era vendida, e quando era fabricada as 3 da mesma forma. Ele fez, espera aí, está acumulando a terceira e a primeira vai saindo. Então eu tenho que saber o que está fazendo, o que está sendo feito, o que foi vendido, para eu conseguir falar, acelera mais essa, não, precisa dessa, e ter o controle das tarefas e das ações ali. Totalmente uma ferramenta empresarial. A gente pode fazer isso para nossa vida? Claro, com certeza. Totalmente. E é uma ferramenta que se você jogar no Google, você tem o passo a passo dela. Dependendo da pessoa, vai ter uma facilidade maior para colocar isso na vida dela e fazer o acompanhamento? Claro. Por isso que é bacana que você tenha alguém para te guiar. Sim. E aí a gente fala de um mentor, a gente fala de um coach, a gente fala de um professor, a gente fala de um podcast que você assista, que você, já fazendo aqui, assina, cara. Assina aí. Vai lá no sininho, vai lá no sininho, né? pra toda vez que sair você ficar atento, você sabe o que tá acontecendo. Você sabe o que tá, todo dia de manhã, eu tomo café da manhã ouvindo podcast. Podcast de carro, ganha tempo, você vai ouvindo, muito, né? Muito. O que você... Dentro da gestão no tempo, eu criei uma ferramenta minha, que eu apelidei ela de método Kairos. Kairos é o tempo oportuno. Exato, é a oportunidade dentro do tempo. Por que, Cristiano? Porque eu entendi que eu tenho que pegar minha melhor hora de performar e colocar a tarefa naquela janela certa. Exato. Não é colocar em qualquer lugar. Então eu pego... Ou onde sobrar, tempo. Na hora que eu tiver um tempo, eu faço a leitura. Não, eu vou fazer a leitura depois do almoço. Por quê? Porque eu tenho uma janela de oportunidade aqui, eu tenho um tempo e nesse horário não vai me dar sono. É diferente de noite. Eu vou assistir um podcast quando eu estou em deslocamento no carro. Eu vou ouvir um podcast quando eu estou na academia. E aí você vai ajustando essas janelas de oportunidade, de tarefas que você tem para fazer. O que é que você está fazendo com isso? Você está ganhando conhecimento. O que é que você está fazendo com isso? Você está potencializando uma habilidade. O que é que você está fazendo com isso? Você está entendendo o que precisa fazer para quando você tiver clareza das suas tarefas, você vai ser mais assertivo. Que foi como a gente começou o assunto. E assim, além dessas ferramentas, tem aplicativo, porque tem inúmeros e gratuitos, né? Tem o To-Do, tem vários. Evernote, Trello. né? Trello. Eu vários. gosto bastante do Trello. Eu uso o To-Do para a pessoa física e a Trello para organizar a minha empresa. O próprio Google Agenda. Só de você colocar lá e ele apitar e ele sincronizar e mandar um e-mail para você. Nossa, é fantástico, Fantástico. Né? Então, um simples... Agora sim, vai dar trabalho você preencher o seu Google Agenda. Sim.
Ah, mas também, você quer o quê? Exatamente. Gente, mas assim, ele demora nas primeiras vezes que nós vamos fazer. Até Depois virar um é hábito. rápido Até pra virar um caramba. hábito. Porque assim, daí você consegue também, porque fazendo, né? Quando você cria o hábito de fazer, Sim. você sabe o quanto tempo você utiliza para fazer tal atividade. Você consegue metrificar. Pronto. Porque quando você começa, você fala assim, acho que eu vou usar 1 hora do meu tempo. Você usa 1h30. Ok, Perfeito. na próxima semana você vai colocar 1h30, você não coloca mais Pra fazer E aquilo. também, um dos segredinhos que eu acho também, deixar não colocar tudo grudado sem ter um tempo entre uma atividade e outra para você respirar, né? Porque você tem que almoçar, Sim. você tem que ir ao banheiro, você tem que tomar água, você vai atender um WhatsApp. Então, assim, deixar espaços de tempo para você conseguir também refrescar o cérebro, E o nosso né, corpo Cris? precisa. Exatamente. O nosso corpo precisa, porque senão ele entra nessa fadiga por conta da repetição de trabalho que você está fazendo sem dar uma pausa. Já tem alguns estudos, não é Cristiano que está falando, que uma pessoa não consegue se concentrar por mais de 50 minutos, 45 a 50 minutos, numa mesma tarefa. Eu não estou dizendo que você perde totalmente, você diminui o seu foco. A eficiência, né? Exatamente, o seu foco e sua eficiência naquela tarefa depois de 50 minutos. Então, é importante que você dê uma pausa. Para quê? Levanta, vai no banheiro. Quando você faz isso, você faz com que seu corpo, sua fisiologia volte a funcionar normalmente. Exato. Se reequilibra, né? Exato. Quando você está numa prova, eu não sei se todo mundo sabe por que a gente tem os brancos. Lógico, tem vários motivos. Porque você não estudou. Nervoso. Nervoso, medo, que aí são as reações... Ansiedade, né? Reações psicofisiológicas que chegam nesse ponto. Mas um ponto que pode... eu me preparei e cheguei lá, deu branco, do meio da prova deu branco. Por quê? Porque você está cansado, diminuiu o foco que você estava fazendo ali, sua fisiologia ela vai mudar. Vai diminuir a oxigenação no cérebro, você já está sentindo desconforto na cadeira, você já está ali ansioso porque você quer terminar com o tempo, se você ainda tem tempo para fazer a prova, isso faz com que você, dê branco. O seu organismo ele manda as ações, as energias para outros lugares e diminui daqui. O que você precisa fazer? Você levanta, você estica o corpo, você vai no banheiro, você volta. Por que pede para você levar um chocolate? Ninguém sabe porque virou de praxe, né? Você vai fazer uma prova, leva um chocolate. Porque ele vai liberar naquela hora ali hormônios que vão te dar sensação de prazer. E vão combater o estresse naquela hora para que você não tenha um branco. E o pico glicêmico também ajuda, né? Ele é ruim para algumas coisas, mas Sim. em alguns momentos ele é essencial. É essencial. Então a gente tem que saber por que isso acontece. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar pausa. Eu tô num super trabalho aqui, mas eu preciso rapidinho parar para pegar um café. Entenda, e aí tá o risco, que parar para pegar o café é ir tomar o café e voltar. Não ficar, igual eu falo, borboletão. Aí o dedinho entra em ação e aí já foi aqui, perdeu, entra em Nárnia. E a pessoa perde 3 horas. Eu falo que a gente fica em efeito hipnótico aqui dentro. Pois é. Porque você entra e não sai, né? Você acha que ficou 5 minutos e ficou meia hora, pois né? Só que aí eu quero trazer um ponto importante, Débora. É que a gente tem o costume de falar assim, por que o celular, por que as redes sociais, não sei o que, coisa e tal, blá, blá. Mas isso aqui é fantástico. Pode ter gente assistindo a gente agora do celular. Exatamente. Na academia, botou um fone, botou o celular ali e tá ouvindo. Tá aprendendo. Então, como a gente vai utilizar essa ferramenta, vai fazer toda a diferença. É uma ferramenta. O uso certo e adequado do celular e das redes sociais. Eu vou assistir... Quem você está seguindo nas redes sociais? Quem você ouve nas redes sociais? Quem você acompanha nas redes sociais? E eu não tô falando aqui, porque não é pra ter lá o wig de comédia, o wig... Não, eu adoro, eu adoro. Eu também tenho uns assim que a gente não pode falar o nome, mas são sensacionais, Hashtag se quiser patrocina. Nossa, muito! Google, Microsoft, não acabamos de falar aqui algumas marcas. Pode patrocinar, a gente super adora isso. Eu e o Cris, tá? Mas assim, a base de uso das ferramentas é entender o que funciona pra mim. E tem muitas gratuitas. E ótimas, né? Ótimas. E assim, as mesmas que são gratuitas, ela tem a paga. E não precisa. Porque a gratuita atende e muito, né? Hoje eu acho que a maioria dos aplicativos estão assim. Sim. Você vai lá, pega um aplicativo, o aplicativo é gratuito, ele já te atende.
Sim. Aí a pessoa quer, não, porque eu quero fazer o premium. Nada contra se você quiser fazer o premium, É. mas o que ele vai trazer de retorno agora para você? Entende o ROI, gente. Tudo você tem que analisar o ROI, retorno do investimento. Exato. Acabou-se. Tudo tem que trazer dinheiro, né? Retorno. Tudo tem que trazer, porque, assim, não podemos ficar no fantástico mundo de Bob, que a gente não precisa de dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro para absolutamente tudo, né? Pra absolutamente essa tudo. coisa, dinheiro não traz felicidade. Vamos parar com isso. Mentira, né, Cris? Vamos parar com isso, mentira. pô. Ah. Muito mentira. Isso é as crenças limitantes pra gente continuar no efeito manada de que, eu não posso ganhar dinheiro porque não vou pro céu. Ah, né? não, para isso. Se a gente for entrar nessa discussão aqui, eu vou trazer... Vira a noite e a gente não encerra Dinheiro, o assunto, uma das né? palavras mais faladas na Bíblia. Então, esquece isso. Entende que sim, você tem que... Vamos levar É que dinheiro é potencializador de caráter. Se você é bom, você vai ser ótimo. Se você é ruim, você vai ser péssimo. Perfeito. Né? E aí a gente fala assim, beleza, não vamos falar de dinheiro, vamos falar de prosperidade. Prosperidade legal, é crescimento. Exatamente. Prosperidade é crescimento. Exatamente. Eu tenho uma vida próspera, eu tenho uma vida que está se desenvolvendo, eu tenho uma vida em crescimento. Eu tenho uma carreira próspera, eu tenho uma carreira em crescimento. Prosperidade é crescimento. Esquece, tá bom, não fala de dinheiro. Fala de prosperidade. Falar em prosperidade, você também é especialista em performance. O que a gente pode pegar todo esse assunto que a gente discutiu agora de gestão do tempo? Como que eu faço para pegar tudo isso e performar ainda mais? Perfeito. Bom, que foi que eu entendi? A performance, ela está ligada diretamente com os nossos talentos. Sim. Só que desde pequeno, desde novo, a gente não foi treinado, acostumado, educado para olhar para os nossos talentos. Como assim? Eu tenho 2 filhos. Meu filho chega com um boletim, média 9 em história, 8,5 em geografia, 10 em ciências, 5 em português. 5 em português. O que a gente faz? A gente pega ele, não é o que eu faço, tá? Tô dando um exemplo. A gente pega ele e bota no reforço de português. O que vai acontecer? Ele vai tirar 7 em português, ele vai passar. Só que ele também vai cair um pouquinho em geografia, história e ciências. O que é que deveria ser feito? Eu vou dar atenção em português para que ele passe. Manutenção, né, Cris? Manutenção. Qual é a obrigação? Passar de ano. Ele vai estar na média naquela matéria. Mas onde ele é bom? Ele é bom em história. Ele é bom em geografia. Ele é bom em ciências. Ele é bom em matemática. Mas não é bom em história. Ele é bom em matemática, mas não é bom em história. Cara, ele tem que ser o melhor do estado em matemática. E a gente não potencializa os nossos talentos. Exatamente. A gente olha porque a gente não é bom. A gente olha para onde a gente não performa. Então, performance. A primeira coisa é olhar o que é que você faz bem. O que você tem prazer em fazer, né? E assim você faz com uma naturalidade absurda, Tranquilo. né? Sabe aquela coisa que você faz e a pessoa elogia? Você tá lá e a pessoa vira pra você e fala assim, cara, que top isso, hein? Nossa, mas eu já fiz tão facinho, né? Entende? Normalmente quem tem o talento fala assim, nossa gente, mas é tão fácil fazer isso pra você. Então, a performance, ela tá diretamente ligada aos nossos talentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer o que eu faço. Quais são os meus talentos. E aí vem um ponto muito importante, que a pessoa vira e faz assim, eu não sei quais são os meus talentos. Mas é claro, a gente nunca olhou pra eles. Mas é só voltar pra criança, né? Se você voltar lá pra sua criança, o que você fazia? E assim, se você não lembra, pergunta pra mãe, pra tio, né? Que eles vão falar assim, nossa, você era X, né? É ali que... E assim, eu brincava bastante e conversava com todo mundo. Esse é o seu talento, sim. É comunicação, é jornalismo, é relações internacionais. Você é aquela pessoa que sabe chegar, sabe conversar, sabe se relacionar, sabe... As pessoas querem estar com você. Sim. É isso que você tem que fazer dentro do seu trabalho. É assim, é a área. Isso. Agora, o que você vai fazer da área, aí é um leque de possibilidades, né? Dentro do seu talento. Não adianta eu pegar o meu talento, vamos lá, eu trouxe aqui. Quando eu comecei dando aula como professor de educação física, eu não sabia que o meu talento era me expressar, falar e dar aula. Naquele momento, eu aproveitei uma oportunidade. Sim. Certo? Eu fui desenvolvendo as habilidades,
Só que eu fui vendo que a coisa foi acontecendo assim. Sim. Nossa, minha turma foi enchendo, outras academias foram me procurando. Eu, no 4º semestre, uma empresa aqui de São Paulo me procura para eu ser treinador dessa empresa. E a coisa foi, e depois... O quê? Onde está meu talento aí? Eu era um bom professor, eu era um ótimo professor. Mas eu tinha uma boa facilidade de comunicação. Uma boa facilidade de pegar o conteúdo e explicar aquele conteúdo. Então eu tenho que aprender a potencializar isso. Hoje, quando as pessoas me perguntam, eu falei isso, qual é o teu propósito? Meu propósito é educação, tá voltado à educação, tá voltado ao ensino. E a gente precisa entender isso. Isso quer dizer que eu não possa ter uma empresa de treinamentos online? Isso quer dizer que eu não posso ter uma startup? Não tem nada a ver. Isso aí são múltiplas fontes de renda que eu vou ter dentro da minha análise de desenvolvimento profissional. Mas onde eu performo? Eu performo aqui. Eu vou pegar esse gancho aqui porque eu colei em uma frase do Instagram dele que ele falou de oportunidade. Sim. Você cita uma frase aqui, ó. Se você não tivesse se preparado, você não teria essa oportunidade. Perfeito. E é exatamente isso, né, Cris? É assim, às vezes a oportunidade passa pela vida da gente e a gente não vê. Porque assim, nós não nos preparamos para. Ai, como que eu me preparo? É assim, pego o meu talento e vou desenvolver esse talento. E a oportunidade vai passar na sua frente e você vai alcançar. Porque se você ficar sentado na sua zona de conforto, não vai acontecer nada. A oportunidade vai passar e você não vai enxergar. E daí um coleguinha do seu lado que viu, se preparou, ele vai pegar a oportunidade e falar assim, nossa, né? Tipo, aonde que eu me perdi, né? Porque ele tá lá na frente, eu fiquei aqui, né? Exatamente, mas é bem isso. E assim, é engraçado porque como a gente não olha para os nossos talentos, a gente comenta, mas eu preciso de uma oportunidade. Não, o que é que você está fazendo para que essa oportunidade apareça? Exatamente. Porque nada cai do céu, né? Quer dizer, a gente caiu do céu, o talento. E a gente que rebole para desenvolver esse talento, né? Eu estava conversando com uma amiga, Débora, e foi muito engraçado, porque assim, ela teve a oportunidade, ela foi convidada, por conta do trabalho que ela faz, de participar de um evento em Portugal. Nossa, sensacional, incrível, né? Incrível. Uma imersão, uma galera que está fazendo um treinamento lá, muito bom. Aí eu tava conversando com ela, pô, Cris, eu quero te conectar com a pessoa que faz. pô, que massa, show de bola. Ela fez assim, eu vou te mostrar o vídeo, mas não ligue não, que minha palestra foi péssima. Aí eu falei, para. A gente conversando, você vai falar isso? Sim. Não, para com isso. Ela fez assim, não, é sério, foi péssima mesmo. Eu fiz, nossa, esse é o perfeccionismo. Sabe por que esse é o perfeccionismo? E rapidamente eu falo que esse é o perfeccionismo. Ela, sim, por quê? Eu fiz porque já tem um outro evento e você tá dentro do evento. Exatamente. Se você não tivesse sido boa, a oportunidade do próximo evento não surgiria para você. Se não tivesse performado, né? O próximo não teria a oportunidade do próximo evento. Exatamente. O realizador do evento não iria dar uma outra oportunidade se você não tivesse feito aqui. Exatamente. Então, a oportunidade ela só vai aparecer. O caminho se revela para quem caminha. Exatamente. Gostei disso. Gente, anotem. Olha que frase legal. Vou caminho, copiar, Cris. Vou copiar essa daí, viu? O caminho se revela para quem caminha. Então não adianta ficar parado. A gente tem que ir fazendo, tem que ir fazendo. E eu acho engraçado quando fala assim, né? Tem um jogador de futebol novo aí que apareceu. Apareceu nada, o moleque tá desde os 14 anos, debaixo do ginásio lá, do estádio. Um cantor aí estourou nada, o cara tava no barzinho cantando pra ninguém. Exatamente. Então, mas ele tava ali, ele tava fazendo. Consistência, né? Aí a oportunidade passou, alguém viu, alguém pegou, alguém gravou a música, a oportunidade vai aparecer. Exato. Mas isso é o que a gente falou no início do planejamento de médio e longo prazo, isso não é imediato. Não é. E aí ele continua performando dentro do talento dele. Exatamente. Cris, estamos quase no finalzinho. E assim, o que eu gostaria que você deixasse uma mensagem, uma frase, algo para os nossos seguidores, né? Para os seguidores aqui da Gestão Sem Crise. O que você pode dizer para a gente? Pode usar qualquer tema, gestão do tempo, performance, uma mensagem bíblica, algo que saia aí do seu coração e não esqueça.
de passar as suas redes sociais. E ele também é autor de um livro que ele vai falar o nome para que vocês comprem. E eu vou colocar aqui no Tá de link do presente, eu trouxe podcast. presente aqui pra você. Opa, ganhei presente. Vou pegar ali, tá ali na minha mochila. Tá bom, mas conta aí pra mim. Fala a mensagem e as suas redes sociais. Esse é o livro. Tá, vamos lá. A mensagem foi a que eu falei mais cedo, porque é uma frase que eu uso muito, Sim. que pra mim faz total sentido, que é direção é mais importante do que velocidade. Uhum. E aí eu trago tudo que a gente falou e trazendo a performance. Gente, quando eu escrevi esse livro, eu sei que a gente está finalizando, mas português não é o meu forte na escola. Eu fui o aluno 6, que passava na média. Minha média era 6, eu fui aluno 6. E hoje, quando eu vejo, eu participei de 2 livros como coautor e um livro sozinho, um livro solo meu. Mas eu estava falando do que eu sei fazer. Do seu talento. Do meu talento. Então, eu tenho que saber onde eu quero chegar. Eu quero chegar não é escrever um livro. Eu quero chegar é impactar mais pessoas, levando o conceito de gestão no tempo, de produtividade, de alta performance para que elas consigam ter mais resultados. Sim. Então, é lá que eu quero chegar. Se é com um livro, se é com um podcast, se é com minha plataforma de cursos online, se é dando palestra no TEDx, se é participando de eventos, isso é o meio. E isso vai me trazer retorno. Então, eu tenho que saber onde eu quero chegar, a direção que eu quero chegar. Uhum. Então, a direção é muito mais importante do que velocidade. Com certeza, com certeza. Suas redes sociais. Minhas redes sociais, a galera pode me achar no @Cristiano Brandão Mentor. Tive que botar um mentor no final. Tem outro Cristiano Brandão, então você vai ver minha fotinha. Cristiano Brandão Mentor. Você me acha no Instagram, YouTube, LinkedIn. No YouTube também, não tá com o meu nome. Você vai achar Além do Conhecimento, que é a plataforma de cursos que a gente tem. Então, lá na Além do Conhecimento, no YouTube e no Spotify, você encontra lá vídeos, podcasts, você encontra tudo lá nosso também. Que legal. Então, esse foi um episódio patrocinado pela AIMA Campinas e pela Prefeitura Municipal de Campinas. Vou colocar para vocês as minhas redes sociais. No Instagram, eu sou @debora.gianotto. No Instagram, no LinkedIn, @DéboraGianotto. E em todas as plataformas de streaming, você consegue nos ouvir, tanto a mim quanto ao Cris, esse podcast que nós falamos sobre gestão de pessoas. E no YouTube, me siga, clica lá, assina, toca o sininho para que quando eu colocar mais um assunto, mais um podcast, você vai receber em primeira mão. E também YouTube vê que quanto mais pessoas seguem, mais aperta o sininho, mais relevância tem o assunto e ele consegue distribuir para mais pessoas. E compartilha, não esquece de compartilhar, porque se esse podcast te ajudou, ele pode ajudar mais alguém. Perfeito. E esse foi mais um podcast com Débora Gianotto no Gestão Sem Crise.